Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, nós vamos ler desde o versículo 13, só para uma compreensão do contexto, até o versículo de número 17. Quem encontrou e pode dizer amém? Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo batizado, saiu logo da água. E sendo batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Quem diz amém? Amém. Coloca assim a mão no peito, por favor, e diz comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Pode sentar, por favor. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? O pastor Sinésio disse há pouco que o irmão não se apegue, não se atenha ao horário hoje. E eu falei aqui com o pastor Nilson, eu recebi um pastor batista e um presbiteriano na conferência lá, nessa conferência que eu falei. E o pastor Batista diz que quando um presbiteriano tira o relógio do braço, ele está dizendo: não vou passar da hora. Quando um batista tira o relógio do braço, ele não está dizendo nada. E quando um assembleano tira o relógio do braço, ele está dizendo assim: esqueçam do relógio. Porém, o meu avô era pastor presbiteriano. O meu pai foi pastor batista. E eu sou pastor assembleiano. Deus me socorra. Então o relógio aqui pode não dizer nada, ou pode dizer que eu não vou passar da hora, ou simplesmente pode significar que eu não estou nem aí para o horário. Você é quem decide. Mas vamos lá, queridos, eu não vou me estender muito, mas eu gostaria, em se tratando de aniversário da igreja, tá bom. Em se tratando de aniversário da igreja, você pode até diminuir um pouquinho de agudo, que aí eu corro menos risco de microfonia. Obrigado, desculpe, irmãos. Eu quero falar sobre 3 marcas da verdadeira igreja. 3 marcas da verdadeira igreja. Não importa se ela está no primeiro mundo ou no terceiro mundo, se ela está num bairro nobre ou na periferia, se é um templo luxuoso e suntuoso ou se é um barraco. Se ela não tiver as 3 marcas que vamos falar nesta noite, ela não é uma igreja que você deva congregar. Antes de pregar esta mensagem em qualquer lugar, eu preguei esta mensagem na igreja que eu sou pastor. E eu disse para os irmãos: se nós não tivermos essas 3 marcas, não volte mais aqui. Não vale a pena para você. É aniversário da igreja. E nós estamos num mundo que tem evangelhos para todo gosto, e até para quem não tem gosto.
Estamos num mundo de uma diversidade doutrinária, de uma diversidade de conceitos teológicos incrível. E a chamada teologia pós-moderna está fazendo uma mudança radical no raciocínio cristão dos nossos dias. Entretanto, é extraordinário ler a Bíblia, e o pastor Nilson fez menção no início do texto que ele leu, que mude quem quiser, mudem conceitos, filosofias, princípios, valores. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso indica que não há mudança na pessoa de Deus, não há mudança na natureza de Deus. Consequentemente, não há mudança no plano original de Deus. Desde o Antigo Testamento, nós encontramos a Bíblia revelando que Deus sempre quis separar para si um povo, para ser o seu povo. O povo por meio de quem ele trata com o mundo. No Antigo Testamento, este povo era chamado de Beit Knessia, palavra hebraica que dá a ideia de congregação de eleitos, separados. No Novo Testamento, a expressão grega é eclésia ou eclesia, que tem o mesmo significado, eleitos, separados, dando a ideia de um povo que Deus tira do caldeirão do mundo e separa para tratar com este povo de maneira direta, de maneira específica e de maneira extraordinária. No Antigo Testamento, o povo com quem Deus tratava era o povo de Israel. Deus não fez aliança com nenhuma outra nação, senão com Israel, a partir de Abrão, que veio a chamar-se Abraão. No Novo Testamento, Paulo diz que Deus, de ambos os povos, Efésios 2,14, judeus e gentios, fez um povo, a igreja. E a partir da dispensação da graça, Deus não trata com Israel enquanto nação, nem com as nações enquanto povos, mas com a igreja enquanto noiva do Cordeiro, eleitos de Deus, coluna e firmeza da verdade, morada de Deus em espírito. Aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20 a 22, Paulo diz que nós somos edifício construído sobre Cristo Jesus, a pedra angular, e o Espírito de Deus nos torna a morada de Deus. Agora, quando lemos Mateus capítulo 3, nós encontramos um momento que é entre a aliança de Deus com Israel e o estabelecimento da igreja. Aqui, Deus havia parado de tratar com Israel. Havia cerca de 400 anos que Deus não levantava profeta para falar com o povo judeu. E a igreja ainda não havia sido estabelecida, porque ela é estabelecida, fundada na cruz do Calvário, quando Cristo morre, e inaugurada em Pentecostes, quando o Espírito Santo desce. João Batista não veio para ser um profeta para Israel, dentro do contexto dos profetas do Antigo Testamento. Ele é um desbravador, ele é um precursor, ele é alguém que veio abrir caminho, ele é um aplainador de estradas, ele veio anunciar a chegada do Messias.
O ministério de João Batista é extraordinário. Antes de falar das 3 marcas da igreja, deixa eu falar um pouquinho do ministério dele. Eu conheço pregadores que se consideram grandes pregadores. Eu já disse para uns 2 do queixo levantado, que para o camarada se considerar um bom pregador, ele tem que ser como João Batista. É muito fácil ser bom pregador, pregando numa igreja com poltrona acolchoada, climatizada, falando mensagens motivacionais, lotar auditório. João Batista pregava no deserto, com temperatura de 50 a 60 graus, sem cadeira para sentar, sem sombra, e a mensagem dele era dura demais. E as multidões iam para ouvi-lo. A mensagem de João tinha só uma frase: metanoia. O que é metanoia? Nós traduzimos metanoia por arrependimento, mas a tradução original é mudança de natureza. Uma mudança que precisa ocorrer de dentro para fora. Acontece. A mensagem que João Batista pregava: se eu pregar numa escola bíblica de obreiros, me mandam embora, ou não me convidam mais. Ele olha para os líderes religiosos de Israel e diz assim: ô raça de víbora, bando de cobra venenosa. Não é o tipo de mensagem de alguém que quer atrair uma multidão atrás de si, mas ele pregava assim. A roupa de João Batista tinha nada a ver com o perfil dos pregadores famosos da atualidade. Os pregadores da atualidade, os famosos da atualidade, sem nenhuma crítica, sem nenhuma censura, mas se vestem dentro do maior padrão de elegância e da moda. João Batista se vestia de pele de camelo. Termina o culto, vai jantar onde? Vamos na churrascaria tal, não sei aqui quais são as boas, mas João Batista ia comer gafanhoto e mel. Tudo bem, gafanhoto não parece ser tão ruim. Tem gente aqui que comeria gafanhoto, quer ver? Eu vou provar. Quem aqui come camarão? Levanta a mão. Pronto, os chefes dizem que gafanhoto frito no óleo tem um gosto parecido com o gosto de camarão. Nada mal, tá? Mas não é o prato. Tá? E quem tiver camarão não precisa esconder de mim. Muito obrigado. Mas, de repente, surge na fila de João Batista, depois da pregação, alguém que veio para ser batizado por ele, que era diferente dos demais. Por que João Batista rejeitou batizá-lo? Ele ainda não havia iniciado seu ministério. João Batista já conhecia Jesus? Já. Eram primos, eram parentes, mas ele conhecia Jesus como parente, não conhecia como Messias. E João capítulo 1, versículo 34, João Batista diz assim: aquele, o Pai, Deus, que me mandou a batizar, me disse que o Messias, quando chegasse perto de mim, eu reconheceria. Como? Haveria um sinal: sobre ele repousaria o Espírito Santo. O Espírito não repousou sobre Jesus quando ele saiu da água, já estava repousando sobre ele antes dele entrar. Tanto é que o João Batista diz: eu é quem devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse: deixa agora, para que se cumpra a justiça. O que caracteriza aqui uma igreja que deve nos atrair? Nós somos, na atualidade, atraídos a uma igreja por razões diversas. No Brasil isso é muito comum hoje. O camarada vai congregar numa igreja porque o louvor é bom. Ele vai congregar numa igreja porque o pregador é bom. Aliás, sociologicamente, é o que se chama de evangelho de produto. O que a igreja está oferecendo? Porque para algumas pessoas do Ocidente, a igreja virou o shopping. O púlpito é a prateleira, é a vitrine.
E é daqui que se oferece uma mercadoria. Qual é o produto do ministério X? Uma boa pregação. Qual é o produto do ministério Y? Milagres. E qual é o produto do ministério tal? Louvor. Cada um oferece uma coisa, mas bons oradores também podem ser profissionais. Bons cantores também podem ser profissionais. E até milagres não acontecem por causa da fé do pregador, e sim por causa da fé de quem recebe o milagre. Então, o que caracteriza uma igreja onde eu devo congregar? Mas eu vim muito chato hoje, né? Eu vim desconstruindo uma série de coisas agora. Até eu me choquei. Estou desconstruindo uma série de conceitos e de ideias. Mas não basta ter um bom louvor, não basta ter uma boa pregação, não basta ter milagres, não basta ser luxuosa. Eu vou congregar lá, porque fulano de tal famoso congrega lá, então deve ser uma boa igreja. Jogador fulano de tal congrega lá, então é uma igreja legal. O ator fulano de tal frequenta lá, então é uma igreja boa. Ó, sabe qual é a primeira marca de uma igreja boa? Jesus congrega nela. Olha cá, João, eu quero ser membro da igreja onde você pastoreia. Eu vim para você me batizar. No nosso contexto, se eu digo ao pastor Nilson que eu quero ser batizado aqui, o que eu estou dizendo? Que eu me torno membro da igreja. Se Jesus não congrega em determinada igreja, não me cabe lá. E a pergunta é: Jesus congrega na igreja que eu congrego? Jesus está na igreja que eu cultuo? Ele manifesta a sua presença na igreja onde eu vou? O louvor é bom, tudo bem. O pregador é ótimo, maravilha. Mas Jesus está lá. Jesus frequenta aquela igreja. Ele chega com a primeira pessoa e vai embora com a última. A sua presença é real entre nós. Ele diz em Mateus capítulo 18, versículo 18 a 20: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. A primeira regra, se eu quero que Jesus esteja, não basta eu estar aqui falando em nome dele, eu tenho que, ou falando no nome dele, eu tenho que estar em nome dele, que é diferente. Eu posso chegar no Brasil amanhã, falar no nome do pastor Nilson, não significa que eu estou falando em nome dele. Porque falar em nome dele é ele me delegar uma procuração que me dá direito de representá-lo. Quando eu chegar na igreja onde eu sou pastor, terça-feira, eu vou dizer assim: estive na igreja do pastor Nilson. Isso não me faz representante dele. Mas se eu chegar e dizer assim: o pastor Nilson me delegou, ele me autorizou, eu tenho aqui procuração assinada por ele que me coloca como representante legal dele. Isso é falar em nome dele. Em muitas reuniões religiosas se fala no nome de Jesus, mas não se fala em nome de Jesus. Não basta saber o nome dele, é preciso ter uma procuração que nos torne representantes dele, procuradores dele. Ele nos autoriza a falar em seu nome. Eu lembro de um irmão que ele era de pele negra e ele queria congregar numa igreja que era preconceituosa. A igreja não gostava de pessoas de cor morena. E ele chamou o pastor e disse: quero congregar aqui. O pastor disse: rapaz, vai orar, porque outros irmãos já quiseram e não conseguiram. Essa igreja não gosta de pessoas de cor escura, é melhor você orar. E o irmão foi para a oração. 15 dias depois ele voltou e disse: orei, pastor, e Deus falou comigo. Falou o quê? Mandou eu desistir de congregar na sua igreja. Está vendo? Não te falei. Não adianta, até Deus já te falou. Ele me disse que ele também tentou congregar na sua igreja e não conseguiu.
Jesus, é preciso que nós tenhamos a sua presença aqui. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus diz assim: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando em Êxodo capítulo 33, versículo de número 12, o Senhor chama Moisés, ele diz assim: a minha presença não vai contigo, versículo 1, perdão, porque esse povo é muito duro. No versículo 12, o Senhor diz assim: eu vou mandar o meu anjo contigo, com a espada desembainhada, e o meu anjo guiará esse povo. Moisés fez igual a menino ruim, birrento, emperrou, como diz o nordestino do Brasil, e disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. O que nós precisamos é da presença de Jesus neste lugar. Aleluia! Dá um toque no seu vizinho e pergunta para ele: Jesus congrega com você? Onde Jesus congrega, outro homem não é centro. Onde Jesus congrega, a glória não é de um homem. Onde Jesus congrega, os aplausos não são para homens. Onde Jesus congrega, ele tem primazia. Onde Jesus congrega, antropocentrismo não tem vez. Onde Jesus congrega, milagres acontecem, pecadores são salvos, o louvor é bom, a pregação é boa, mas a melhor parte é a sua presença, confortando os corações dos crentes. Aliás, este é um dos privilégios do cristianismo. Maomé não está nas mesquitas construídas em sua honra. Maria não está nas paróquias levantadas para a sua adoração. Confúcio não está nos templos onde é invocado, mas Jesus está em todas as reuniões onde ele é adorado. E não importa se em inglês, se em português, se em espanhol, se em esperanto, italiano, francês, qualquer que seja o idioma, Jesus está lá, recebendo louvor e adoração do seu povo. A primeira marca de uma igreja é: Jesus está presente. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. É a primeira noite, eu falei que eu não ia me estender muito. O irmão já parou para analisar que há uma clara diferença na Bíblia entre presença e poder de Deus? Uma coisa é presença de Deus, outra coisa é poder de Deus. E muitas vezes nós temos o poder de Deus e nos contentamos apenas com este poder que é extraordinário, mas o melhor é a presença. A minha presença não vai, eu mando meu anjo com a espada desembainhada. Anjo com espada desembainhada é poder. Quem é que dá a testa com anjo com a espada desembainhada? Quem vai enfrentar anjo com a espada desembainhada? Um anjo com a espada desembainhada, em Isaías 38, matou 185 mil soldados da Síria. Quem vai? Mas não era a presença. E Moisés disse: sem a presença eu não vou. Elias entrou na caverna, em 1 Reis 19, e disse para Deus: chega, agora me mata, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Aí lá vem um terremoto, e o terremoto vinha movendo o chão, e a terra treme, e pedras são removidas do seu lugar. Aí Elias diz: lá vem Deus. E a Bíblia diz que o terremoto passou, e Deus não estava no terremoto. Diz aí para o seu vizinho: terremoto é poder. De repente, lá vem uma tempestade, furacão. Quem mora na Flórida e região sabe a força de um furacão. E o furacão vem arrancando árvores e demolindo tudo e fazendo estrago. E o barulho de um furacão é incrível. Você ouve o assovio do vento.
Aí Elias diz assim: lá vem Deus no furacão, lá vem Deus no tufão, no redemoinho. E a Bíblia diz que a tempestade passou e Deus não estava na tempestade. Diz para o seu vizinho, por favor: tempestade também é poder. De repente, saraiva. O que é saraiva? Chuva de granizo, pedras, meteoritos caindo, destruindo a vegetação, fogo para todo lado. E se Deus é fogo consumidor, e Ele já destruiu os homens de Acabe com fogo, lá vem Deus no fogo. E a Bíblia diz que a saraiva passou e Deus não estava na saraiva. Diga comigo, por favor: terremoto é poder, tempestade é poder, saraiva é poder. Agora diz para o seu vizinho, por favor: mas não é presença. Deus não estava lá. De repente, a Bíblia diz que houve silêncio. E da porta da caverna uma voz bradou e perguntou: que fazes aqui, Elias? Não basta ser uma igreja barulhenta, não basta ser uma igreja que tenha poder, é preciso ter a presença de Jesus, porque o que nos atrai a este lugar é a presença. Você passou o dia inteiro no trabalho, sabe Deus em que circunstâncias, pegou o trânsito para voltar para casa. E é provável que tenha gente aqui que veio do trabalho direto para o culto. Para quê? Por causa da presença de Jesus. É por isso que estamos aqui, porque sem a sua presença não vale a pena. Agora o salmista diz: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Primeira marca de uma igreja: Jesus congrega nela. Posso parar, tá bom? Não é suficiente. Se Jesus congrega já basta, querido, o resto vem a reboque. Mas vamos lá, a segunda marca de uma igreja que vale a pena congregar. Leia a Bíblia comigo, Mateus 3, e o versículo 16 diz: e Jesus, sendo batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu-se o Espírito de Deus descendo sobre ele. A primeira marca de uma igreja verdadeira é a presença de Jesus. A segunda marca de uma igreja verdadeira é a operação do Espírito Santo dentro dela. Não vale a pena estar num lugar onde o Espírito Santo não age. O Espírito Santo é quem opera em nossa vida o sentimento da presença de Jesus. Jesus diz em João 14, 16, 17: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não vê, nem o conhece, nem pode receber, mas vós o conheceis. Eu acho lindo isso, porque Ele estará convosco e habitará em vós. Queridos, a comunhão de Deus com o homem se divide em 3 dispensações. Primeira, nós chamamos de dispensação do sobre. A segunda, dispensação do entre. E a terceira, dispensação do em. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava em Elias, o Espírito Santo não habitava em Davi, o Espírito Santo não habitava em Sansão. Pode ler o Antigo Testamento inteiro, é comum você encontrar lá expressões como: o Espírito de Deus desceu, o Espírito de Deus se apoderou de. Por quê? Porque o Espírito Santo vinha em situações específicas, para momentos específicos, e depois ia embora. É por isso que Elias enfrenta os profetas de Baal e depois corre de Jezabel. Agora, nos dias de Jesus,
Eles viveram a dispensação do entre. Jesus estava sempre entre eles. Era tão bom ter Jesus entre eles, que um dia alguém chegou e disse assim: os teus discípulos não oram nem jejuam. Jesus disse: eles não precisam. Mas não precisa como? Enquanto eu estiver com eles, eles não precisam jejuar. Mas quando eu for para o Pai, eles jejuarão. Então Jesus está entre, é muito agradável. Porque se Jesus está entre, não precisa trabalhar, que ele multiplica pão e peixe. Se Jesus está entre, ninguém morre afogado, porque ele faz caminhar sobre as águas. Se Jesus está entre, ninguém fica possesso, porque ele repreende os demônios. Se Jesus está entre, crianças não ficam rebeldes, porque ele abençoa. Não precisa orar, não precisa jejuar, porque Jesus cuida de tudo. Mas Jesus não está entre. Jesus foi para o céu. E aí nós chegamos na terceira dispensação da comunhão de Deus com o homem, que eu considero a mais extraordinária. Jesus, o Espírito Santo não está sobre nós, o Espírito Santo não está entre nós, o Espírito Santo está em nós. Onde você chegar, o Espírito Santo está contigo. Você pode chegar nos edifícios luxuosos de Manhattan, o Espírito Santo está em você. Você pode ir para as aldeias desertas da África, da Ásia, da América Central, e o Espírito Santo está em você. Você está no volante do ônibus, do caminhão, e o Espírito Santo está em você. Você está num escritório luxuoso de uma grande companhia, e o Espírito Santo está em você. Você está cantando, e o Espírito Santo está em você. E se o demônio se manifestar, o Espírito Santo está em você. Olha, você devia aplaudir ao Senhor por isso. A maior dádiva da graça, depois do perdão dos pecados, é o Espírito Santo morando em nós. É extraordinário isso. Deixa eu lhe contar uma experiência. Outro dia eu estava numa crise, uma luta violenta, coração travou, eu disse para mim mesmo: eu tenho que falar com alguém, senão eu vou explodir. E eu telefonei para um amigo, e o celular dele deu caixa de mensagem. Já lhe aconteceu isso? Tem certas pessoas que têm celular para manter desligado, só para dizer que tem. Liguei para um segundo, e a esposa atendeu. Ele saiu e deixou o celular em casa. Liguei para um terceiro, chamou e ele não atendeu. E eu dei um tapa na cama que eu estava sentado, disse: eu tenho que falar com alguém. Na hora, o Senhor me disse: conversa comigo. Mas eu estava chateado, eu quis esbaldar, eu estava nervoso. Eu disse: tá, Jesus, eu converso contigo, eu preciso conversar com alguém que eu veja aqui perto de mim. Irmãos, não passaram 3 minutos, eu senti uma presença tomar conta do meu quarto. A sensação que eu tinha era que cada partícula de ar estava ocupada por essa presença. Eu tive a sensação que o colchão da cama mexeu. Sabe quando alguém senta, que o colchão cede? A sensação que eu tinha é que alguém sentou, e eu tive vontade, mas não tive coragem de estender a mão para ver se eu sentia na ponta dos dedos. Mas a presença era tão grandiosa, tão gloriosa, tão real, tão cheia, que eu não senti coragem de estender. Como se ele dissesse: não precisa estender o braço, eu estou em qualquer espaço para que lado você se mover, porque o Espírito de Deus habita em nós. Você nunca está sozinho. O Espírito Santo está sempre em você. Em você. Diga assim: Senhor, muito obrigado, porque o teu Espírito habita em mim. Já percebeu que quando você peca, faz uma besteira, dá uma tristeza violenta na alma?
Você vai para o culto, o poder de Deus desce, do seu lado um chora, do outro lado um aplaude, atrás um fala em línguas, na frente o outro está derramando, e você está travado e não consegue sair do lugar. A Bíblia chama isso de tristeza segundo Deus. É o Espírito Santo quem opera essa tristeza no crente. Para quê? Para que ele vá ao caminho do arrependimento. A tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento. Isso é obra do Espírito Santo. Já percebeu que quando você vence uma tentação, depois você vira gigante? Dá uma ousadia. Você fica parecendo um menino pulando naqueles brinquedos de pula-pula, que chama aqui também, de pula-pula. Se Satanás se manifestar, você está ousado, você diz assim: sai da frente, infeliz, eu venci a tentação. Essa alegria é o Espírito Santo quem produz dentro de nós, quando vencemos uma abordagem do adversário. Ele está em nós. Ele habita em nós, presente em nós. Diga amém. O Espírito Santo está em nós muito mais do que nós mesmos podemos imaginar. Primeira marca da verdadeira igreja, já estou concluindo, a presença de Jesus. A segunda marca de uma igreja, a operação do Espírito Santo. Terceira. Posso falar a terceira? Vale a pena congregar numa igreja, se Jesus congrega nela. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: Jesus congrega com a gente. Aleluia. Deputado fulano de tal congrega na minha igreja, sabia? E Jesus? Congrega lá também? Você sabe quem é o pastor da minha igreja? O pastor da minha igreja é seu fulano, e Jesus congrega lá? Segunda marca de uma igreja, a operação do Espírito Santo. E a terceira marca de uma igreja, Deus fala nela. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, versículo 17: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Não fica numa igreja onde Deus não pode falar. A palavra precisa ser ministrada. Numa igreja onde a palavra de Deus é cesseada, onde a voz de Deus não é proferida, onde a profecia das profecias é ignorada, a sua vida vai ficar raquítica. Deus ainda fala. Provoca seu vizinho e diz para ele: Deus ainda fala. Eu ouvi um pregador um dia e ele se empolgou, porque é perigoso, o microfone empolga, quem prega sabe disso, o microfone empolga, e o pregador disse: Deus vai começar a usar a jumenta. Eu disse: lá na minha cidade não. A única vez que Deus permitiu a jumenta falar foi porque o profeta estava desviado. Jumenta só fala em monverno se os profetas daqui desviarem todos. Você não vai permitir isso, vai? Não permita, permaneça na presença de Deus, porque Deus vai continuar lhe usando. Ele usa cada um que ceder-lhe o corpo para que ele fale por nosso intermédio. Deus fala. E quando ele fala, ele cumpre o que diz, porque ele é Deus. Eu gosto de algumas citações de Balaão, estava desviado, mas tem umas citações de Balaão que são célebres. E uma delas é essa: Deus não é homem para que minta. Números 23:17. Nem filho de homem para que se arrependa. Havendo dito, o fará, e tendo prometido, o cumprirá, ou fará acontecer. Você tem de Deus uma palavra? Você tem de Deus uma promessa?
Deus disse algo ao seu respeito, a respeito do seu futuro. Deus disse algo acerca do seu casamento, acerca do seu filho, acerca do seu trabalho, acerca da sua volta para o Brasil ou da sua permanência nos Estados Unidos. O que Deus disse, Ele fará cumprir. Fica de pé, por favor. Deus não fala de brincadeira. Posso descer aqui, por favor? Deus não fala de brincadeira. No ano de 1991, meu pai era pastor de uma cidadezinha de 8.000 habitantes, no final da Bahia. Só havia um ônibus por semana para a capital. E o Senhor levantou uma irmã e disse assim comigo: eu vou te tirar daqui e vou te colocar sentado entre príncipes. Ora, quando terminou a profecia, um amigo meu, tá? Tem amigo que só a misericórdia. O amigo disse assim: tu acredita que Deus vai te tirar desse fim de mundo e te levar para algum lugar? Disse, bom, se Ele falou, Ele vai fazer. No ano de 2003, eu estava no maior centro de convenções do Rio de Janeiro, Rio Centro, para pregar na Convenção Internacional da DONEP. Na hora da pregação, antes que eu me levantasse, o presidente da DONEP apresentou um príncipe vindo de uma corte no continente africano, trazendo uma delegação africana. O príncipe ficou em pé do meu lado direito, vestido a caráter, enquanto uma multidão de 15.000 pessoas o aplaudia. Quando terminaram de aplaudi-lo, os mestres de cerimônias pediu que ele permanecesse em pé e apresentou um príncipe que veio de uma corte na Europa, trazendo uma delegação europeia, e eu não sabia que eu estava entre eles dois. E o príncipe da Europa ficou em pé do meu lado esquerdo. Enquanto a multidão aplaudia os príncipes, Jesus falou comigo: eu te disse que iria te colocar sentado entre príncipes. Eu cumpri a minha palavra. Provoca seu vizinho aí, por favor, e diz para ele assim: Deus cumpre o que diz. Deus cumpre o que diz. Chora, manahai de leva chorianda lagar. Se Deus falou com você, esquece as circunstâncias. Esqueça o que está acontecendo contigo, se firme no que Deus lhe prometeu. Esqueça dos comentários em torno de você e ao seu respeito. Fica firme no que o Senhor disse. Basta o que Deus disse. Vou orar contigo. Mas eu lembro agora de um episódio que eu li certa feita de uma criança viajando de avião. E quando as crianças embarcam, normalmente as companhias oferecem um caderno de colorir, para a criança brincar e entreter e não perder a paciência. E a criança desceu a mesinha e começou a pintar o seu caderninho, mas de repente a chefe de cabine anunciou que todos deveriam colocar-se em posição de impacto, porque a aeronave estava com um problema e o piloto teria que fazer um pouso de emergência. Um aviso desse, a 30.000 metros de altura, irmão, dá um choque no rim, uma tremedeira na sobrancelha. Todo mundo se encurvou e cada um começa a clamar seu santo e pedir a seu Deus. E o menino com a mesinha aberta, pintando o desenho, nem aí para o avião que ia cair. A aeromoça chegou e viu o menino lá com a mesinha estendida e disse para ele assim: meu filho, fecha essa mesa. Está todo mundo em posição de impacto e você nessa tranquilidade, toda nervosa. E o menino olhou para ela e disse assim: o piloto é meu pai. Você sabe o que ele estava dizendo com isso? Eu estou pouco me lixando por que você diz. Eu sei quem está na cabine dessa geringonça.
Eu conheço quem está mexendo em botões lá dentro. Enquanto ele não disser que vai cair, eu estou tranquilo. Querido, não importa o que estão dizendo ao seu respeito e acerca do seu problema, o piloto é teu pai, e ele tem o controle de todas as situações. Aleluia! Jesus está aqui, o Espírito Santo está operando aqui, Deus está falando aqui, está? Então vale a pena estar nesse lugar. Adore-o, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor para todo sempre. Quero orar por sua vida em nome de Jesus. Quero interceder contigo e pedir a Deus que a sua presença não saia deste lugar. Que a sua presença não saia dentre nós. E apresente a Deus a sua situação agora. Mas vamos fazer diferente. Não apresente a Deus a sua causa pedindo nada. Apresente a Deus a sua causa adorando a Ele pela sua grandeza. Exalte-o, adore-o. Você sabia que a adoração tem o poder de mexer com o coração de Deus? Quando Marta encontrou Jesus, ela disse assim: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: o teu irmão vai ressuscitar. Marta disse: eu sei, na ressurreição do último dia. Como dissesse, para agora não serve. Aí Jesus disse: vai e chama Maria. Maria veio. Maria diz a mesma coisa para Jesus, a mesma coisa que Marta: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que tem duas coisas em Maria que são diferentes de Marta. É só você ler os textos e comparar. A primeira é que a Bíblia diz que Maria prostrou-se e disse: Senhor. Aleluia. Pode ler o texto. Quando Marta reclama, Jesus diz: vai e chama Maria. Quando Maria adora, Jesus diz assim: me dizes onde o pusestes. Quando você adora, Jesus pergunta: me fala onde é que está doendo. Me diz onde é que está o teu Lázaro. Me conta qual é o seu problema. Então não peça nada agora. Adore. Um louvor de adoração e eu oro com você e devolvo o microfone. Economize. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, o meu coração eu quero levantar diante do teu altar.
celebra nesses dias de conferência. E essa igreja só viveu esses 14 anos porque a tua presença vem testificando do teu cuidado, porque o teu Espírito tem confirmado com milagres, e porque a tua voz tem falado aqui por meio da tua palavra. Eis-nos aos teus pés, e eu te peço agora, Senhor, que o teu Espírito toque em cada vida, toca nos corações, toca nas mentes, inunda cada alma aqui, Senhor. Vai ao encontro de cada família aqui representada. Tu conheces quais são as dificuldades, tu conheces os problemas de cada pessoa, o mais íntimo do ser. Tu conheces, Senhor, as particularidades da casa, e nós suplicamos a tua paz, o teu consolo, a tua graça, a tua direção e o teu milagre sobre cada vida, em nome de Jesus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, sim, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Queridos, eu vou devolver o microfone ao pastor, mas antes que eu devolva o microfone, antes que o irmão tome o seu assento, antes, dê uma olhadinha no seu lado, na sua frente ou atrás. Veja se essa pessoa que está aí próxima é um amigo que veio ao culto esta noite. De repente, um irmão que esfriou na fé, está afastado da igreja, mas o Espírito Santo falou com o seu coração esta noite. Se o for, convide essa pessoa agora para sair do seu lugar e vir à frente e receber uma oração, entregando a Jesus a sua vida. E o irmão vem com ele, vem com ela. Não permita que esta pessoa venha sozinha. Se tem alguém que deseja nesta noite render a sua vida a Jesus, dê um sinal com uma das suas mãos onde estiver, e eu quero orar em seu favor agora, com a igreja. Se tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor, renovar o seu pacto com Jesus, nós temos entre nós esta noite pessoa ou pessoas que estão afastadas da igreja. Deus te abençoe. Aqui vem a primeira pessoa. A igreja pode aplaudir ao Senhor por sua vida. Queridos, há um milagre que você não pode ver e ficar quieto, tá? Salvação de almas. Se Jesus salva, quando Jesus salva, é proibido ficar calado. Onde está a segunda pessoa que deseja se reconciliar com o Senhor esta noite, se entregar ao Senhor? Eu sei que o horário já está passado, eu já estou encerrando, eu só quero orar por eles. Onde está mais alguém? Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Que destino há de ter? Para onde você vai? Se o teu fôlego de vida cessar hoje, onde
passarás a eternidade. Hoje você tem o direito de escolher. Eu vou convidar pela última vez. Onde está a segunda pessoa que vai entregar a sua vida a Jesus, para receber nele perdão dos pecados e salvação para a sua alma? Saia do seu lugar, dê um sinal onde estiver. Quero orar contigo, quero orar por você. Eu sei que há mais alguém, a minha alma diz que há mais alguém. Eu vou orar por essa jovem com a igreja e devolvo o microfone ao pastor. Se você, se o senhor, se a senhora quiser vir durante a oração, venha. Se quiser vir após a oração, venha. Mas não brinque com a sua alma. Não brinque com a eternidade. É muito sério. E nós não temos o controle. A Bíblia diz que o homem não tem controle sobre o dia da sua morte. É a Bíblia quem diz. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tua presença, porque o teu Espírito está agindo. Te agradecemos por esta jovem que, atraída pelo teu Espírito Santo, vem à frente e receber a oração declarando a sua rendição ao senhorio de Cristo Jesus. Ó Deus, perdoa os seus pecados, lhe purifica com o sangue que Jesus mesmo derramou na cruz do Calvário e registra seu nome no teu memorial, dando-lhe alegria da tua salvação pela presença do teu Espírito. Abençoa esta moça, este moço que ouviu tua palavra e não veio. Abençoa o Senhor com conversão. Confronta a sua alma, confronta a sua consciência, para que se renda a ti enquanto há tempo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Maria, dá um abraço nela, por favor. A igreja aplaude a Jesus por ela. Podem sentar, por favor. Podem sentar, por favor. Eu devolvo o microfone ao pastor. Só relembrando